Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Maíra Moraes, eu sou estudante de Psicologia do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e o meu orientador é o professor Márcio Moreira. Hoje eu vou falar sobre um artigo chamado Relações de Equivalência como Modelo de Relações Semânticas, do Renato Bortolotti e do Júlio De Rose. Nesse artigo, os autores eles fazem um apanhado de estudos anteriores. Na verdade, eles lançam luz sobre esses estudos anteriores na tentativa de validar o modelo de equivalência também como um modelo de relações semânticas. Um dos primeiros exemplos dado pelos autores é essa mulher que tem um filho e tem um cachorro. E ela fala bola. O filho, ao ouvir o estímulo discriminativo, vai atrás da bola, pega e devolve para a mãe. O cachorro, perante o mesmo estímulo discriminativo, vai atrás da bola, pega e traz para a dona. O questionamento que os autores fazem é: será que esse cachorro ele conseguiu compreender o que se deu nessas ações? Será que ele conseguiu extrair algum significado? Será que animais não humanos também têm comportamentos simbólicos? E para a gente começar a investigar isso, a gente precisa de uma teoria que suplemente a teoria do Skinner. Então, justamente por isso, é muito importante a gente estudar um modelo de equivalência de estímulos. O Seidman e o Taub, em 82, disseram que as relações simbólicas podem ser identificadas através de testes que revelam indicadores comportamentais derivados de propriedades que não ocorrem nas relações de pares associados. O que isso quer dizer? Quando a gente faz pareamento entre estímulos, a gente ensina algumas relações. Só que para que se crie uma classe de equivalência, é necessário também que outras relações que não são diretamente ensinadas se deem. Para uma formação de classe de equivalência, a gente precisa atender a 3 propriedades: a reflexividade, a simetria e a transitividade. No caso, a reflexividade seria o A é igual a A. A simetria seria o A é igual a B e B é igual a A. Então, eles compartilham o significado. E a transitividade seria A igual a B e B igual a C, então A igual a C. No caso, os membros de uma classe, eles viraram símbolos e eles compartilham o mesmo significado. A figura do gato é equivalente ao som do miado, que também é equivalente à palavra escrita gato. Agora, em relação a essas aprendizagens que não se dão de forma direta, não são ensinadas, a gente tem o experimento do Seidman, em 71, que ele fez com um jovem, que ele classificou como severamente retardado. Esse jovem, ele não sabia ler, e o Seidman, ele pareou palavras escritas a figuras. Vale dizer que o jovem ele já sabia fazer a relação entre palavras faladas e as figuras. Mas, enfim, depois do treino, depois de parear as palavras escritas às figuras, o Seidman percebeu que ele conseguia fazer uma relação entre as figuras e as palavras escritas e as palavras escritas com as figuras. Além disso, ele também, ao ver as palavras escritas, ele falava essas palavras. Então, o Seidman ele entendeu que o jovem estava compreendendo aquilo que ele estava lendo. Ele, de fato, estava realizando uma atividade simbólica. Em 2000, o Douglas e o Lowe fizeram um experimento com chimpanzés, que daí a gente volta para aquele primeiro questionamento, né, da apresentação, a diferença entre o cachorro e a criança. E o objetivo deles era ver se os chimpanzés conseguiam estabelecer uma classe de equivalência. De toda forma, os chimpanzés eles não conseguiram atender a propriedade de simetria. Então, eles não conseguiram formar uma classe de equivalência. Agora, falando de validação da equivalência como modelo de significado, que na verdade é a proposição, né, dos autores, o Bortolotti e o De Rose eles fizeram um experimento em 2007 aplicando a escala de diferencial semântico.
A escala de diferencial semântico ela é um instrumento para medir, para mensurar o significado que determinado participante dá para um determinado conceito, seja uma figura, uma foto, uma palavra. Então, o que eles fizeram? Eles recrutaram um grupo de estudantes, treinaram esses estudantes, fazendo pareamento entre fotografias de rostos que demonstravam emoções com figuras abstratas. E eles aplicaram a escala de diferencial semântico, que nada mais é do que uma tabela com escalas que vão de um adjetivo ao seu antônimo. Elas são separadas por uma escala Likert de 7 pontos, em que você pode ter no meio o neutro e você posiciona a sua avaliação de acordo com o significado que você dá para aquele determinado estímulo. Então, eles aplicaram a escala diferencial semântico tanto para as fotografias quanto para as figuras abstratas. Os jovens que passaram pelo treinamento, eles avaliaram as figuras abstratas de forma muito semelhante às das fotografias com as quais elas foram pareadas. Por exemplo, uma imagem de um rosto triste foi avaliada como negativa e a figura que foi pareada com ela também foi avaliada como negativa. Enquanto isso, o grupo que foi controle, que não passou por essa parte de treinamento, avaliou as fotografias de uma forma diferencial e, em relação às figuras abstratas, deram avaliação neutra. O Barnes Holmes e colaboradores, eles fizeram um estudo utilizando o priming. O priming, ele pega 2 estímulos e entende-se que você tem uma espécie de dica semântica entre um e outro. Um é uma dica e o outro é um alvo. Então, por exemplo, é mais fácil fazer uma relação quando se tem estímulos que pertencem ao mesmo campo semântico. Por exemplo, se eu apresento como estímulo uma figura de um tigre, é mais fácil, é mais provável, mais rápido que seja associado, por exemplo, a um outro estímulo que seja um tigre, do que seria, por exemplo, se eu pegasse a imagem de um tigre e associasse a imagem de uma casa. O Bortolotti e o De Rose depois corroboraram esse estudo com figuras abstratas também, depois de pareamento. Bom, um terceiro estudo que vale a pena ser mencionado é do O'Toole, do Barnes Holmes e do Smith. Eles fizeram um teste de associação implícita. O que é esse teste de associação implícita? Bom, são mostrados estímulos para os participantes, né? Estímulos que são considerados aversivos ou positivos. Os positivos podem ser flores, fotos de bebês, fotos de casais apaixonados. Os aversivos, eles podem ser insetos, fotografias de cortes ensanguentados ou vômito. E são disponibilizados 2 conceitos atributivos, no caso desse experimento agradável e desagradável. Então, os participantes, eles eram expostos a estímulos e eles tinham que apertar o botão do agradável ou do desagradável. Então, quando um estímulo positivo era mostrado, era esperado que o participante apertasse o botão agradável. Isso seria tido como uma associação consistente, porque ela era mais provável. Num segundo momento, foi ensinado aos participantes que eles deveriam fazer justamente o contrário. Quando aparecesse um estímulo positivo, eles deveriam marcar desagradável. E quando aparecesse um estímulo aversivo, eles deveriam marcar como agradável. Essas associações foram chamadas de inconsistentes porque elas eram menos prováveis de acontecer. Depois disso, os pesquisadores eles compararam os tempos de resposta entre as associações consistentes e as inconsistentes. E as associações consistentes levaram bem menos tempo do que as inconsistentes. Agora, voltando para o experimento do Bortolotti e do De Rose,
em relação à escala de diferencial semântico, aqui está uma imagem, então as imagens da tabela, né, dos adjetivos antônimos, das figuras abstratas e das imagens, das fotografias, né, de expressões. Por que eu estou mostrando isso? O Bortolotti e o De Rose, eles diziam que, apesar de determinados estímulos compartilharem um significado, a transferência de função ela não se dá da mesma maneira entre todos os estímulos. E você pode ter como variável o intervalo de apresentação entre os estímulos. Por exemplo, você tem um conjunto, uma classe de equivalência formada de A a D. O tempo que você vai levar para mostrar D depois de A é maior do que o tempo que você vai levar para mostrar C para A. Isso influencia no nível de transferência de função. Outra coisa que eles falaram que também pode influenciar é a distância nodal entre os estímulos. O que seria a distância nodal? Seria esse espaço que se dá entre um estímulo e o outro. Por exemplo, a distância nodal entre A e B é menor do que a distância nodal entre A e D. Ao passo que quando você tem uma classe com mais estímulos e você tem um estímulo, o último, o G, que foi apresentado depois, a distância nodal entre ele, o A e o B, é ainda maior. Então, isso já vai influenciar também no nível de transferência de significado. Aqui, para ficar de uma forma um pouquinho mais simples, vamos supor que aquele exemplo da figura do gato, né? A figura é o estímulo A. O som do miado do gato é o B e a palavra escrita cat é o estímulo D. O estímulo B, ele tem uma distância menor para o estímulo A. Ao passo que o estímulo D, ele ainda vai ter o C e o B entre ele e o A. Então, vocês podem ver que o estímulo A, né, a figura do gatinho, foi classificada como positiva, ou seja, está positivo, tendendo para bom. O som do miado é equivalente, ele também foi classificado como positivo, tendendo para bom, só que a gente percebe que o espaço semântico ocupado não é o mesmo, ou seja, a transferência ela não se deu de uma forma total. E o cat, que foi o último estímulo a ser apresentado, que é o que está mais distante, ele vai ficar um pouquinho mais distante, apesar de também ser equivalente. Então, como considerações finais, os autores eles sugerem que a gente se atente à duração de emparelhamento ao modelo, quanto tempo que vai durar, né, esse treinamento do emparelhamento no caso desse ensinamento, né, das relações, das que são ensinadas de forma direta. E eles falam também que seria interessante utilizar relações distintas de equivalência. O que isso quer dizer? Não apenas se utilizar de adjetivos antônimos, não só bom, ruim, bonito, feio, mas também essas relações como maior que, menor que, melhor que ou pior que. E eu queria agradecer a vocês pela companhia até agora e desejo um ótimo dia. Aqui estão as minhas referências. Obrigada.